Amém? Não estou dando fome para ele que eu esqueço, depois eu esqueço. Amém? Esse homem aqui estava comigo. Aviso ele tudo em cima da hora. Ô irmã, desculpa aí, ô irmã, perdoa aí, ele esqueça. Cheio de suas mãos, para a vida dele e para a minha também. Derrama aí, preciso. Glória. Conheci esse homem de bigode, ele era pretinho, agora está tudo branquinho. Temos foto, né, Hernani? Amém. Glória a Deus pela vida do presbítero Hernani. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Deus, usa o teu filho, Pai. Oh Deus, há desejos, sonho no coração do teu servo. Tu sabe quando eu orava por ele, tu falaste algo no meu coração, das lágrimas, Deus, que quando ele dobra o joelho, ele derrama diante de ti, Pai. Oh Deus, mas eu creio que tu és um Deus fiel. Eu creio, meu Deus, que tu, Senhor, realizará os desejos do coração do teu filho, ainda que o tempo possa passar. Mas tu és fiel, Senhor. Tu és Deus de promessa, tu és Deus de aliança. E tu tem visto a caminhada do teu servo na face da terra. Deus, somos dele, meu Deus, quebra o arco e rebenta a lança. Honra o teu filho, Deus da terra, Pai, para a glória do teu nome. Toca, Deus, na coluna, na saúde do teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido, né? Amém. Eu me preparei aqui para a igreja. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Lucas. Lucas 8, versículo 40. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui, Deus falou comigo para falar só sobre a filha de Jairo e sobre Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Fala comigo, príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogavam-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Vamos lá para o 49. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levante, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Pode se acertar lá no Brasil. Não invalidando, aleluia, a oração da sua serva. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está a sua palavra, Senhor. O Deus amado, Deus querido, prepara, Senhor, os corações para que venham receber a sua palavra, Senhor da glória. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa aqui essa noite, Pai.
porque eu creio que o Senhor preparou cada um aqui, aleluia, para receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tinha, aleluia, passado pela cidade de Gadareno, onde ele curou, aleluia, o Gadareno ali, e ele atravessou para outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus acabou de atravessar o mar e expulsar, aleluia, a legião de demônios de Gadara. Aí voltou para Cafarnaum. E tinha uma multidão esperando no meio do caminho. Aleluia. Onde apareceu quem? Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo era chefe da sinagoga. Aleluia. Era um homem de cargo, de respeito, doutor da lei. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele homem que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se dobrava o joelho para uma pessoa que não fosse, aleluia, uma autoridade. Aquele homem que era autoridade da lei naquele local. Aleluia. Hoje em dia vemos pessoas que é assim hoje em dia. Aleluia. Um doutor, um advogado, aleluia, um juiz, que muitas vezes não quer se dobrar diante da situação. Mas quando ele viu diante de uma situação de morte, aleluia, não teve outra alternativa de se dobrar diante do Senhor. Deixou, aleluia, aquele orgulho de lado e se prostrou diante de Jesus, diante daquele que poderia ou pode resolver o problema. Assim eu e você, aleluia, quando a gente estamos diante de uma situação, aleluia, que a gente não consegue resolver, e sabemos que a última palavra é do Senhor. Existem problemas que a gente clama, e às vezes não chegou a hora ainda. Ou outras ocasiões, aleluia, que você ora e às vezes a coisa acontece. Eu quero te falar essa noite, não fique triste, nem chateado com Jesus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E às vezes, aleluia, acontece algo que entristece nosso coração como ser humano, e você fica chateado com o Senhor Jesus. Quero te dizer que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nós temos que ter essa certeza no coração. Senão, eu e você vamos ficar frustrados diante das situações, diante da morte. Vamos supor, a pessoa ora, aí a coisa acontece e você fica frustrado com Jesus. Não é para ficar frustrado, porque tudo está no controle dele. Se aconteceu, foi permissão dele. Aleluia. Então temos que entender essa questão. Louvado seja o nome do Senhor. O que fez Jairo? Prostrou-se aos pés de Jesus. Homem acostumado a ser servido, aleluia, se joga no chão. Aleluia. Rogava o Jairo que fosse à sua casa. A sua filha de 12 anos estava à morte. Aleluia. Vemos aqui que o problema levou, aleluia, ele até Jesus. Aleluia. Muitas vezes acontece o problema que nos faz levar até Jesus. Ele não quer isso. Ele quer que quando você esteja, aleluia, pronto para servir Ele. Não quer que você espere que a situação fique pior para você reconhecer a Jesus. Parece que, aleluia, quando a pessoa está em situação difícil, aí que ela vai orar mais, ela vai clamar mais pedindo por algo. Aleluia. Mas o Senhor não quer isso. Quer que você hoje já comece, aleluia, mesmo que você estiver numa situação favorável na sua vida, clame a Ele, busca Ele mais e mais. Aleluia. Ele quer te usar, quer que você busque mais, aleluia, a face dele. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. E uma palavra que eu coloquei: o desejo certo leva ao lugar certo.
aos pés de Jesus. Aleluia. O que esse texto vai nos ensinar? Louvado seja o nome do Senhor. Jairo, ele tinha tido influência, conhecimento, mas nada disso ia curar a sua filha. Aleluia. Vemos que o título, conhecimento, ser bacharel, nada disso vale diante de situação de morte. A gente fica numa situação vulnerável, aleluia, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele, aleluia, tem a última palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você essa noite, ter nome na igreja, dinheiro, diploma, não impede a dor bater na sua porta. Não é porque a gente somos da igreja, aleluia, que a dor não vai bater na nossa porta. Ela vai bater. Só que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente temos que estar preparado na palavra para suportar. Aleluia. É difícil? É. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra, aleluia, dói menos, porque a gente fala assim, foi feita a vontade do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o título na porta e entra como pai, como filho, como alguém necessitado diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entra no quarto e ora ao Senhor. Eu me lembro muito bem, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, pois eu trabalho no hospital, né? Como todos sabem. E lá eu vejo várias coisas, pessoas de poder aquisitivo, mas o dinheiro não adiantou de nada. Na Covid, gastou dinheiro, colocando um aparelho lá, aleluia, mas acabou não resolvendo nada, porque chegou a hora, não tem jeito, aleluia, mas não quis, aleluia, se rebaixar diante do Senhor, clamar ao Senhor, e essas coisas acontecem, aleluia, quando a pessoa, aleluia, mesmo estando numa situação difícil, não reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Essas coisas vão acontecer, mesmo com Jesus já acontece, ainda mais quando a pessoa não tem Jesus. Prostrando aos pés de Jesus, Ele não mandou, aleluia, mensageiro, Ele não mandou diabo, Ele mesmo foi aos pés de Jesus clamar. Prostrar é reconhecer o Senhor. Sem o Senhor, eu não dou conta. Temos que reconhecer, se prostrar diante dele. Não tente resolver as coisas com seus próprios braços. Aleluia. Muitas vezes a pessoa quer resolver da sua maneira para depois, aleluia, buscar ajuda em Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Procura Jesus enquanto é tempo. Louvado seja. E quando você tenta resolver sozinho, Jesus está parado, esperando você chegar até os pés dele. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto aqui, leva Jesus para a sua casa. Ele rogava que fosse a sua casa. Jairo não pediu oração de longe. Ele queria, aleluia, que Jesus estivesse na sua casa. É igual eu e você. Temos que querer que Jesus entre na nossa casa. Mas como assim, presbítero? Você orando todo dia, você lendo a palavra, aleluia, você vai chamar, aleluia, louvado seja o Senhor, a atenção de Jesus. Temos que chamar a atenção de Jesus, porque, aleluia, na medida que a gente entra em contato com Ele, Ele vai entrar em contato conosco. Agora, se você não busca Ele todo dia, claro que, aleluia, vai ficar mais distante. Qual é a área da sua casa que está morrendo essa noite? O casamento, os filhos, as finanças, a saúde mental? O convite de hoje é: Jesus, venha para minha casa, faça o milagre acontecer hoje, Jesus. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando,
Mas Ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece. Ah, mas Jesus, o Senhor não conhece o que eu estou precisando? Conhece. Só que Ele está esperando, aleluia, a sua atitude para clamar a Ele. Aleluia. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Quando você clama a Ele, aleluia, Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ir de contra você. Quando você clama a Ele, Senhor Jesus, entra na minha casa, faz morada, muda essa situação na minha vida. Não aguento mais, Senhor. Coloca diante de Jesus o que você está passando. Aleluia. Ele quer te ajudar, Ele quer resolver junto com você. Claro que Ele não vai resolver sozinho. Você tem que ter a sua parte de 50%, aleluia, dessa história. Louvado seja o nome do Senhor. Para pais e mães desesperados, igual Jairo, aleluia, sua filha pode ser, a filha de Jairo que estava morrendo, pode ser um filho das drogas, aleluia, um casamento, aleluia, que esteja frio, louvado seja o nome do Senhor. Um sonho enterrado, aleluia, que você tem a expectativa, mas o sonho está enterrado, aleluia. E Jesus está de braços abertos para receber o seu clamor diante dele. Vai aos pés de Jesus, roga a Ele, que Ele vai atender o seu pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Para o líder que caiu, Jairo era chefe da sinagoga, mas não teve vergonha de se humilhar. Se você é um líder e está quebrado, pode ir até Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia, Ele não despreza um coração contrito. Aleluia. Como está escrito em Salmo 51, versículo 17. Ele não rejeita um coração contrito. Vai até Ele, aleluia, como fez Davi, né, que se quebrantou diante de Deus e colocou, aleluia, tudo aquilo diante de Deus. É necessário a gente se humilhar diante dele. Isso não é vergonha, porque Ele quer que você entre dentro do seu quarto, no secreto, aleluia, e desabafa. Coloca para Ele tudo aquilo que, aleluia, que você deseja, tudo aquilo que você está passando, aleluia. Não vai ser o presbítero, não vai ser a pastora que vai resolver o seu problema, mas quando você coloca para Jesus tudo aquilo que está te afligindo, eu creio, em nome de Jesus, que Ele vai entrar com providência e vai mudar o quadro, vai mudar essa história da sua vida. Aleluia, não fique calado diante da sua situação. Coloca para Ele, aleluia, tudo que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Para quem está esperando, depois de Jairo fez isso, veio outra mulher, aleluia, no meio do caminho, né? A gente lembra dessa passagem. Veio a mulher do fluxo de sangue, mas eu não ia nem falar sobre isso. Mas Jairo, ele não desistiu daquilo que ele estava buscando. Aleluia. A fila anda, apareceu aquela mulher no meio do caminho, mas isso não impediu que Jairo, aleluia, continuasse firme e constante naquela missão que ele estava querendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está, aleluia, abençoando várias pessoas, por isso Ele não vai esquecer de você. Pode aparecer pessoas no meio do caminho para Ele curar, aleluia, mas não se canse de clamar. Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não vivem, conforme já foi falado. Aleluia. Coloque a sua fé em ação. Aleluia. Saia, aleluia, do nostalgia. Saia, aleluia, da inércia. Aleluia. O Senhor quer que você, aleluia, vá adiante essa noite. Puxe com fé, com coragem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Oh, Deus amado, Deus querido, louvado seja seu nome, engrandecido. Ele falou aqui, não temas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o medo, ele paralisa a pessoa. Não deixa que esse medo, aleluia, se transforme em
pavor. O pavor faz com que a pessoa fique paralisada. O medo é normal, mas não deixe que esse medo paralisa. Jairo podia ter voltado para casa, chorar o luto, mas o Senhor falou: crê somente em mim. Esse crer somente, louvado seja o nome do Senhor, não é crer e ter o plano B. Não. Ele quer, aleluia, que você crê somente nele. Colocar, depositar a sua fé naquilo que ele vai fazer. Ter a certeza. Aleluia. Quando a gente temos a certeza no coração, aleluia, move o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus esvaziou a sala, tirou quem ria, né? Muitas vezes vai aparecer pessoas que vai duvidar, vai rir de você, aleluia, não vai te dar crédito, aleluia, mas, aleluia, Jesus tirou aquelas pessoas que estavam rindo e ele separou só pessoas, né, que podiam estar com ele ali. Teu milagre não vai acontecer com plateia zombando. Tem parente que não pode saber, amigo que não pode opinar. Quem está no seu quarto rindo da sua fé hoje? Essa palavra eu coloquei aqui, meditando nessa palavra. Aleluia. Quem está zombando da sua fé hoje? Creio eu que muitas vezes tem pessoas que zombam da nossa fé. Você não vai conseguir. Aleluia. Desiste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme aqui, sua filha já está morta. Não incomode o mestre. Aleluia. Muitas vezes eu e você vamos escutar isso. Não adianta mais. Aleluia. Vai vir com palavras. Aleluia. Para te desanimar, para te tirar do foco. Aleluia. Mas eu te falo essa noite. Continue no foco. Não desista. Porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. Ele te prometeu. Aleluia. Vai acontecer. Aleluia. Não incomode o mestre. Porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes vai acontecer isso, né? Mas, aleluia, Jairo ficou firme, aleluia, naquele propósito que ele tinha. E te digo essa noite, fique firme, aleluia, busca o Senhor, coloca diante do Senhor tudo que você precisa. Qual é a área que precisa, aleluia, de libertação na sua vida? Assim como aquela menina, aleluia, estava à beira da morte e Jairo foi buscar em Jesus, aleluia, que a curasse. E Jesus entrou com providência, aleluia, na vida, aleluia, daquela menina e a curou. Por quê? Por causa da existência de Jairo. Por causa que Jairo, aleluia, não olhou para um lado, não olhou para o outro, mas ficou firme, aleluia, naquele propósito. Aleluia. Eu te falo essa noite, continue firme no propósito. Se é a sua família, continue orando mais. Aleluia. Se é um emprego que você necessita, continue orando mais. Aleluia. Ele está atento ao seu pedido, à sua oração. Aleluia. Não temas diante da dificuldade, diante das barreiras que vão vir. Aleluia. Diante daqueles que vão te afrontar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia a gente somos afrontados. Eu e você, como servo do Senhor. Aleluia. Te contar algo aqui que aconteceu. Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, porque, aleluia, havia um culto lá naquele hospital, onde uma vez por mês a gente fazia o culto na hora do almoço. Mas de repente, aleluia, entrou uma diretora lá que cortou. E eu falei: pastor, a diretora cortou. Como ele era autoridade ali, a gente devemos, aleluia, deixar a autoridade resolver o problema. E eu falei com o pastor, e o pastor que havia lá mandou um e-mail para ela, aleluia, para falar com ela sobre o culto, aleluia, o que a gente fazia já há 18 anos naquele lugar. E, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela não atendeu o e-mail dele, não respondeu.
Mas Deus é maravilhoso, sabe por quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui convidado para tomar café com os diretores. Aleluia, Deus é maravilhoso. E aquilo ficou pulsando dentro de mim. Fala, é a sua vez de falar. Aleluia, não importa que você não seja um pastor. Aleluia, mas você está como um líder aqui. Aí falando nos meus ouvidos. E, aleluia, naquele momento ali, naquele café, onde estavam todos reunidos, eu olhava assim, e aquele pensamento, várias coisas vindo na minha cabeça, né? Aleluia. E eu falei assim, eu vou falar, eu não vou ser, aleluia, covarde nessa hora, eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aí foi perguntando a cada um, né, o nome, aí foi fazendo aquela rodinha na mesa. Nome, quanto tempo trabalhava na empresa, tal. Aí eu era o último. Aí chegou minha vez, eu falei nome, quanto tempo eu trabalhava na empresa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois ela falou assim, o que vocês, aleluia, precisar falar, pode ficar à vontade. Alguma cobrança, alguma coisa que vocês acham, pode falar, fica à vontade, que estamos aqui num café, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que ela falou isso? Primeira coisa que eu falei para ela, eu gostaria de saber a PL, por que parou da gente receber a PL, que é a participação de lucro. Aí todo mundo foi junto, né? É mesmo, por que parou, sei o quê? Aí falou assim, não atingiu a meta. Aí eu dei aquele sorriso assim, que eu sei que atingiu a meta, mas ele não atingiu a meta e tal, por isso não foi possível. Deu a explicação dela lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falei, amém. Aí depois eu falei assim, deixa por hoje. Aí eu falei para ela, antigamente a gente era feliz aqui e não sabia. Ela, como assim? O café da manhã era reforçado, quando era outra, não era terceirizado, era do próprio hospital. Hoje em dia, caiu pra caramba. Ela falou assim, não, pode deixar que eu já estou começando a melhorar a situação do café da manhã. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei assim, agora tem outra questão. Ela, que foi? Eu queria saber por que terminou o culto aqui que a gente fazia na hora do almoço. E outra coisa, o pastor entrou em contato com a senhora através do e-mail e não foi respondido, não foi que ele queria conversar com a senhora, uma reunião, não foi atendido. Aí ela falou, não, aqui sabe como é que é? É hospital e tem várias religiões aqui e tal. Eu falei, mas a gente fazemos o culto lá, aleluia, e a gente falamos de Jesus, não falamos de religião. Então, esse culto que a gente temos lá tem ajudado várias pessoas, vários colegas que estão com problemas, situações, e vai ali na hora do almoço e recebe a palavra. Então, uma coisa que não estava assim atrapalhando nada, porque era uma coisa que era feita na hora do almoço, então cada um tirava um tempo na hora do almoço para estar ali. Aí ela falou, mas veio reclamação de alguém que ouviu alguma coisa e veio reclamar que não aceitou, né? O Senhor falou diretamente com a pessoa, como o Senhor fala, né? E pessoas que às vezes foi ali pela primeira vez que não era evangélico e não aceitou, entendeu? Aí eu falei assim, mas isso acontece, mas quando é que vai voltar o curso? Ela, por enquanto, eu vou ver e tal, tem que ter curso de capelania. Eu falei, eu tenho curso de capelania, tem que renovar, mas eu tenho curso de capelania. Eu sei que o capelão tem como falar com as pessoas, não falar de religião, mas falar com autoridade, e está no estatuto também que o capelão pode entrar em qualquer lugar. Aleluia. A lei dá essa respaldo para estar ali para pregar a palavra, né? Aí ela olhou assim, não, tudo bem, a gente vai ver aí como é que a gente vai ver a história aí, eu vou conversar com o pastor. Eu falei, amém. Pelo menos eu falei aquilo que estava no meu coração. Não me acovardei, porque eu e você tem que ser assim. Tem que aproveitar a oportunidade, aleluia. E o Senhor coloca eu e você em situações, coloca eu e você em lugares para ver se você vai negar o nome dele ou
vai usar da oportunidade, aleluia, para falar dele. E é assim que tem que acontecer. A gente temos que, aleluia, ser usado. Para que a gente estamos na igreja, aleluia, de quarta-feira e de domingo? Para se encher e depois se desvaziar, levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aleluia. Deus quer usar cada um que está aqui, aleluia. Mas muitas vezes eu e você se acovardamos. E o Senhor não quer isso, quer que eu e você vai pregar o evangelho. E voltando para a palavra, é assim que o Senhor faz, né? Ele foi lá e entrou com providência naquela menina. E ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. E ele falou, né? Os pais ficaram maravilhados. E ele mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus sempre falava isso, né? Ele não queria, aleluia, que espalhasse, mas acabava sendo espalhado, porque, aleluia, tudo que vem de Jesus, a gente quer contar para outras pessoas, quer transbordar aquilo que Jesus faz na minha vida, na sua vida, né? E eu queria, aleluia, chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar um louvor aqui, e agradeço pela oportunidade, né? Em nome de Jesus. Queria que a igreja ouvisse esse louvor aí, que, aleluia, o Senhor colocou no meu coração, aleluia, para o Ministério de Louvor trazer essa noite. Aleluia. Eu sei que a oportunidade não é exatamente nossa, mas pedir os amados que se coloquem de pé. Talvez as pessoas até tenham raiva da gente por fazer isso, mas é aquilo que eu falo. Louvou o Senhor, a gente louva de pé. Honra Ele é sempre de pé. Na hora da palavra, na hora do louvor, quando a gente sempre puder, se possível, se colocar de pé para entregar o nosso melhor. Aleluia. Pra mim não existe dilema.
As palmas ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.